Bom dia, boa tarde, boa noite. Povo, dentro das questões das equações do segundo grau incompleta, ficou faltando uma ainda que eu não explorei com vocês e hoje eu vou explorar. E quem vai ser ela? Vamos à ideia, né? A equação do segundo grau faltando o b, ou seja, b igual a zero. Interessante que isso também tem uma relação com Pitágoras. A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Por que isso tem a ver? Simples. Tem uma ideia de um triângulo retângulo em que eu procuro a hipotenusa. Vou procurar a hipotenusa, que nesse caso vou chamar de A. Esse cara é B e esse cara é C. Vamos supor que B seja igual a 3 e C seja igual a 4. Quem conhece esse cara aqui já sabe que o A vai ser 5. Mas isso num outro momento. Quando você faz a substituição na fórmula, você tem A ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Desenvolve a potência, A, que é igual a 9 mais 16. Portanto, A ao quadrado é igual a 25. Notem o seguinte, tá? Que se por acaso eu passar o 25 para o primeiro membro, eu vou ter A ao quadrado menos 25 igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta. É uma equação do segundo grau incompleta. A relação é, você quer resolver isso, usa a propriedade das equações em que você mantém o equilíbrio. Que eu fizer no primeiro membro, tenho que fazer no segundo. Quem me incomoda é a potência. Então, no fundo, a gente está jogando a raiz, que é a propriedade inversa da potência, de um lado, e para não desequilibrar, do outro. Esse cara cancela a raiz, e aí você vai ficar com A é igual a raiz quadrada de 25, que no caso aqui seria apenas 5, porque é uma questão modular. Não se esqueça que vocês trabalham com medida, diferente da equação do segundo grau, que ela seria mais ou menos 5. Agora é importante notar esse menos aqui. Esse está no lugar do ax ao quadrado mais c igual a zero, faltando b. Tudo bem? Eu vou falar sobre esse sinalzinho aqui, que ele é importante naquilo que eu vou explorar. Então, você pode muito bem, numa equação de segundo grau, usar essa situação. Se você tem A, ou que seja x ao quadrado, só para a gente ficar com cara mesmo de equação, x ao quadrado menos 25 igual a zero, isso como equação de segundo grau, hein? Você simplesmente isola x ao quadrado, que é igual a 25, portanto, usa a propriedade que está aqui e você diz que x é igual a raiz quadrada de 25, portanto, x que é igual a mais ou menos 5. Na equação do segundo grau, vale tanto o positivo quanto o negativo. Bom, vamos compreender algumas relações que a gente tem por baixo e, às vezes, tornar essa situação bastante objetiva, em que você olha e, dependendo da equação do segundo grau, já dá a resposta automática. Então, notem, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pensemos que b será igual a zero. Nessa situação,
essa parte vai embora. E você vai ter ax ao quadrado mais c igual a zero. Bom, Bhaskara é x que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Como b é zero, a gente pode simplesmente dizer que é mais ou menos, porque cortou, raiz quadrada cortou, de menos 4ac sobre 2a. Partindo daí, se você quiser continuar, vai ser difícil você encontrar uma solução. Então, para eu demonstrar como é que eu uso a minha técnica, eu vou trabalhar de uma maneira diferente. O que é raiz, eu vou transformar em potência. Não se esqueça que ela é diferente. E aí, vamos pensar no seguinte, x que é igual a mais ou menos. Vou colocar para fora esse menos 4ac escrito da seguinte forma. O menos será menos 1, elemento neutro, vezes o 4, vezes o a, vezes o c. Porém, tem uma coisa interessante. Eu conheço a raiz quadrada do 4. Ele está separado do sinal de menos. Então, eu já posso colocar, extraindo a raiz aqui, ó, a raiz quadrada do 4. Eu posso simplesmente já extrair a raiz quadrada do 4. Não se esqueça que o mais ou menos é justamente porque eu estou extraindo a raiz. Raiz quadrada do 4, 2. Dentro da raiz, vai ficar de uma forma separada o menos 1, o a e o c, que eu não consigo tirar de dentro da raiz. Porque não sei o valor de a, não sei o valor de c, e não vou tirar o menos 1 agora não. Bom, o que acontece? Menos 1 é negativo, né? Sobre 2a. Eu vou transformar esses caras em potência. Se você sabe como funciona essa história, perceba. Aqui é menos 1. Então, eu vou transformar em potência todo expoente cujo toda a potência cujo seu expoente é uma fração é porque, na verdade, ele é uma raiz. Então, aqui eu estou vendo que ele está elevado a 1. Aqui está o 2. Perceba, o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1. A mesma coisa vai acontecer com A. Eu vou estar lá com A, e aqui eu vou colocar o A elevado a meio. E vou colocar o C como C elevado a meio. Como ele vai estar na questão de uma multiplicação dentro, eu posso escrever como multiplicação de potências aqui, que é igual a mais ou menos 2, que multiplica. Perceba a raiz agora aqui, ó. Menos 1 elevado a meio. Aí eu vou vezes o a elevado a meio, vezes o c elevado a meio. Quem está me atrapalhando é esse sinal de menos sobre 2a. O que é interessante é que eu tenho 2 em cima e 2 embaixo em multiplicação. Já posso cortar. Essa história vai ficar assim. X que é igual a mais ou menos 1 elevado a meio, vezes a elevado a meio, vezes c elevado a meio, sobre a.
Só que A está como denominador e eu posso levar ele para cima. Não se esqueça que o A está elevado a 1. Se eu jogar esse A para cima, o sinal da potência inverte. O que era positivo vai ficar negativo. Então, nessa história, eu vou terminar sumindo com o denominador. E aí vai ficar x que é igual a mais ou menos menos 1 elevado a meio, vezes o A elevado a meio. Estou jogando esse A para cima, vezes o próprio A, só que aqui ele muda o sinal do expoente. Elevado a menos 1 vezes C elevado a meio. Já não tem denominador. Agora, é lógico que eu vou associar esses dois. São potências de bases iguais. Na multiplicação, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, na verdade, eu tenho meio menos 1. É uma fração mista, conservo o denominador, multiplico 2 vezes 1, dá 2. Só que ele vai ficar negativo. 2 vezes vai ficar o 2 embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 dá menos meio. Então, o que vai acontecer aqui? X que é igual a mais ou menos menos 1 elevado a meio, vezes o A, olha aqui, hein? Elevado a menos meio, vezes o C elevado a meio. Bom, as bases são diferentes, não tem muito o que fazer, mas eu posso devolver para a raiz. Agora eu vou fazer o oposto. X que é igual. Se é menos 1 elevado a meio, esse cara é raiz quadrada de menos 1, que eu só vou colocar o menos porque ele vai ser elemento neutro. Aqui o A não posso, porque ele está elevado a menos meio. Então, se o sinal está negativo, esse cara é denominador. Mas eu posso colocar o C. Então, raiz quadrada de menos C sobre... Agora eu trabalho com esse cara aqui, ó. Ele é raiz, só que ele está como negativo, ele vem para o denominador. Então, raiz quadrada de A. Perceba que o menos está negativo, o C está negativo. É importante que ele seja positivo, senão você vai cair numa situação em que não vai ter raiz. Raiz quadrada de número negativo só em números complexos. Então, x que é igual, eu posso escrever numa única raiz. Menos C sobre A. Então, eu posso trabalhar assim. Professor, em que isso me ajuda? Perceba que esse cara dentro da raiz não pode ficar negativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é que A tem que ter sinal oposto ao C. Se isso não acontecer, se o A tiver sinal igual ao do C, a solução será conjunto vazio. Esse caso, sinais iguais. Professor, mas o que significa dizer? Se A for 1, o que a maioria das vezes acontece, do A ser 1, A é denominador. Ele não vai me atrapalhar em nada. Denominador de 1, como 1, ele acaba sendo o elemento neutro da divisão, porque ele está como divisor. Se ele fosse dividendo, aí é diferente. Perceba a situação. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Segundo esta situação, o A aqui é 1. O C é 9. Como o A é 1, é menos 9, desculpem. Ele tem que ser negativo. Sinais trocados, ó.
sinais opostos. Tem raiz. Por quê? Perceba. O A sendo 1 não vai me incomodar em nada, porque ele é denominador, não vai atrapalhar em nada. O que vai acontecer é o seguinte, como os sinais são opostos, essa divisão ou A ou C, não importa quem vai ser o negativo, vai ficar com menos que vai dar mais. Então, o primeiro ponto é, os sinais têm que ser opostos. Tem que ser. E você extrai simplesmente a raiz quadrada de C. E a raiz quadrada de C é a raiz quadrada de 9. Isso aqui vai dar mais ou menos 3. Resolveu. Acabou o exercício. X ao quadrado menos x ao quadrado mais 9. Olha lá, sinais opostos. Beleza, tem raiz. Extrai a raiz quadrada de 9. Mais ou menos. 3. Não interessa quem venha para você. Ah, professor, e se for menos x ao quadrado mais 100? Opa, sinais opostos. Como os sinais são opostos, diferentes, mais ou menos 10, porque é a raiz quadrada de 100. E se eu tiver menos x ao quadrado menos 100 igual a 0? Opa, sinais iguais, não tem raiz. Solução é igual a conjunto vazio. Mesmo se for x ao quadrado mais 100 igual a 0. Opa, sinais iguais, não tem raiz. Solução igual a conjunto vazio. Numa situação de você ter o x ao quadrado menos 100 igual a 0, opa, sinais diferentes. Tem raiz, mais ou menos 10. É só você extrair. Professor, e se a raiz não for exata? Meu caro, mais simples ainda, dependendo da situação, se não te pedirem para calcular um valor aproximado. Se te pedirem para calcular um valor aproximado, também não é difícil. Vamos supor que você tenha x ao quadrado menos 2 igual a 0. Percebam, sinais diferentes. Extrai a raiz quadrada de 2, mas a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então você vai colocar mais ou menos a raiz quadrada de 2. E deixa assim. Não tem problema nenhum. Se você tiver menos x ao quadrado mais 2 igual a 0, a mesma coisa, sinais diferentes. Então, a solução é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Está resolvido. Se você tiver menos x ao quadrado menos 2 igual a 0, solução dentro dos reais, conjunto vazio. A mesma coisa acontece com x ao quadrado mais 2 igual a 0. Solução igual a conjunto vazio. Por quê? Sinais iguais. Sinais iguais. Cuidado quando você tiver, por exemplo, x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 25, ou vou colocar menos 25, que é para poder ter raiz. Menos 25 igual a 0. Notem que A é diferente de 1. Os sinais são diferentes. Tem raiz. Só que o A é denominador, porque eu falei para você, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre A. E A é 2. Você pode enxergar esse cara também assim, x que é igual a mais ou menos raiz quadrada. Vai na questão da sua necessidade, de menos c sobre raiz quadrada de 2, raiz quadrada de A, dá na mesma. Eu vou usar essa situação agora. Por quê? Porque raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu já estou vendo. Notem o que vai acontecer aqui. É importante porque esse A ele não tem raiz exata. Ele é um número irracional. Então, esse é o segredinho que você tem que ter aqui. Muito cuidado.
Aqui, ó. Isso é nono ano, radiciação. X que é igual a mais ou menos a raiz quadrada. Olha ele sendo aplicado menos C, menos 25. Sobre a raiz quadrada 2. Então, x que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 2. Porém, eu sei a raiz quadrada de 25. Posso extrair. X que é igual a mais ou menos 5 sobre raiz quadrada de 2. Só que não se deixa raiz no denominador. O que é que eu faço então, professor? Ué, cara, multiplica por 1. Multiplicar por 1? Multiplicar por 1 não é elemento neutro? É elemento neutro, então a gente vai racionalizar. E racionalizar nada mais é do que você multiplicar por 1. Porque 1 é elemento neutro. Quando você multiplica por 1, você não altera o resultado. Então você tem 5 sobre raiz quadrada de 2. Perceba que se eu multiplicar a raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2, eu vou ter 4. Raiz quadrada do 4. E raiz quadrada do 4 vai dar 2. Mas o que eu estou falando é que você tem que multiplicar por 1. Então você tem que multiplicar por 1. Escreve um diferente aqui, ó. Isso é racionalizar. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 dá 1. Você não está mudando, porque você está multiplicando o cara aqui. Você está multiplicando por 1. 1 é elemento neutro. Como é que vai funcionar isso? Perceba, 5 vezes raiz quadrada de 2, essa conta é difícil mesmo. Vai dar mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Sobre a raiz quadrada do 4. Agora você pode extrair a raiz quadrada do 4. Então, x, que vai ser igual a mais ou menos 5 raiz quadrada de 2, que eu não consegui tirar esse cara, sobre 2. Se te pedirem um valor aproximado, não se esqueça, tá? A raiz quadrada de 2 é um número irracional, então ele não tem, ele vai gerar uma dízima não periódica, mas ele é um cara que está entre a raiz quadrada do 1 e a raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 1 é 1, raiz quadrada do 4 é 2. Esse número ainda teria a raiz quadrada do 3 aqui, ó. Ele está mais próximo de 1. Pode colocar 1,4, alguma coisa parecida, aproximadamente esse valor aqui, ó. E você poderia substituir. Aí x seria igual a mais ou menos 5 vezes 1,4 sobre 2. Faz a conta. 1,4 vezes 5. Ou simplesmente, para te facilitar a vida, ó, 14 vezes 5. Mas cadê a vírgula? Depois a gente põe 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Devolva a vírgula. Então esse cara acaba dando 7. Aproximadamente, tá? Vou até colocar aqui um aproximadamente. X que é igual a x que é aproximadamente mais ou menos 7 sobre 2, x que é aproximadamente mais ou menos 3, aproximadamente, ok? Porque esse número é irracional. Mas a resposta que vão lhe pedir a maioria das vezes é exatamente escrita assim. A resposta é mais ou menos raiz quadrada de 2, 5 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Na solução, coloca o negativo primeiro. Olha como é que vai ficar. Menos 5 raiz quadrada de 2 sobre 2 e 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. A propósito, toda vez que você tiver uma equação faltando B e tendo C, elas serão raízes opostas. Menos 2 e 2, menos 3 e 3, sempre. E
O teu gráfico ele pode ser esboçado de uma maneira muito simples. No caso, como nós estamos trabalhando com A positivo, a parábola vai ser virada para cima. Esse cara aqui é menos 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui será simétrico, passará o eixo y, onde estará o zero, e esse cara aqui será 5 raiz quadrada de 2 sobre 2. Simples assim. Professor, o senhor sabe me dizer quem é esse valor? Lógico que eu sei. Ele está aqui no C, ó, é o menos 25. Mas isso a gente pode explorar um pouquinho mais. Faltava esse detalhe. Quando falta B, olha, os sinais são opostos? São. Extrai a raiz quadrada de C. Só toma cuidado para o A ser igual a 1 para você fazer isso. Se o A for diferente de 1, vai dar um pouco mais de trabalho. A maioria das vezes o A é 1, ou o A é menos 1. Então, sem problema, você extrai a raiz quadrada. Não importa, você viu a equação e extraiu. Cara, quem disse que você vai fazer conta? A é 1, A é menos 1, beleza. X ao quadrado menos 49 igual a zero é mais ou menos 7. Tá feito. X ao quadrado ou menos x ao quadrado mais 49 igual a zero dá mais ou menos 7. O que muda é a posição da parábola. Isso a gente vai explorar depois. Menos x ao quadrado menos 49 igual a zero. Opa, os sinais são iguais. Solução é conjunto vazio. Aqui, x ao quadrado mais 49 igual a zero. Opa, os sinais são iguais. Solução é igual ao conjunto vazio. Dentro daquilo que a gente considera como parábola, A é positivo. Sorriso, ela é voltada para cima. Aqui. Esse cara é menos 7. Esse cara é 7. Aqui passa o eixo y. E ainda te digo que esse cara aqui é o menos 49, porque é o C. Aqui está negativo, então a parábola é voltada para baixo. Corta em dois lugares. Esse cara é o menos 7. Esse cara é o 7. Aqui passa o eixo y. E esse cara é C, 49. Aqui, perceba, a parábola é voltada para baixo, porque o A está negativo. Não tem raiz, então ele vai passar por aqui, ó. Simplesmente não vai cruzar o eixo X. E eu posso te dizer que esse cara aqui é o menos 49. Perceba que a parábola não toca o eixo X. Raiz é o momento em que o eixo X é cortado pela função. No caso aqui é a equação, né? Aqui, parábola voltada para cima. Não tem solução, então não corta no eixo X. Passa aqui no meio. E este cara aqui é o 49. Acabou. Olha aí eu, cansado. Cansado realmente a gente marca algumas tocas. Então, dentro da minha revisão, quando eu estava a olhar o que eu estava resolvendo, notei algumas coisas que eu falei que aí não bateram muito não. Tudo bem? A primeira situação que eu falei aqui neste caso, na propriedade da potência da multiplicação. Potências de bases iguais. Na multiplicação, a gente conserva a base. Eu falei, subtrai os expoentes. Não, somam os expoentes. É que neste caso, um dos expoentes é negativo. Então, na hora em que eu estou fazendo essa multiplicação, eu penso na ideia da fração mista. Aqui eu também fiz um comentário em que não bateu aquilo que eu falei com o que eu escrevi. Vale o que está escrito. Na verdade eu tenho meio menos 1. Então eu conservo o denominador. Multiplico o 2 vezes o menos 1, dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então este foi um momento em que eu cometi uma falha na fala. Bom, desculpa, mas é cansaço. E daquilo que eu estou notando também, gravei mais de uma aula hoje. Aqui também, quando eu fiz um cálculo em relação a um valor aproximado, eu fiz a divisão, né? Lá vou eu, 7 dividido por 2 igual a 3.
Onde? 3,5, né? Então, não se esqueçam que esse cara, na verdade, caneta de ponta cabeça não escreve, é 3,5. Aproximadamente. Não se esqueçam, tá? Aqui, 1,4 vezes 5 dá 7 exatos, mas eu estou dentro de um contexto. Isso aqui é uma conta exata. Tudo bem? Mas dentro da realidade, na hora em que eu coloco aqui, na hora que eu estou fazendo 7 dividido por 2, não posso me esquecer que esse 3,5, esse 5 vezes 1,4, esse 1,4 na verdade é aproximado. Ele vem de uma raiz de 2. Então ele é um número irracional. É uma dízima não periódica. Por isso que eu falo que aproximadamente, mais ou menos, 3 inteiros e 5 décimos. Aproximadamente, esse número é infinito. Ok? Correção feita, creio que eu não marquei toca em mais nenhuma coisa. Fica o dito pelo dito. Ok? Muito grato.